O Fogão que ganhou maldade, lá com ela. Que aí maldade, ela volta, Vene, você fala isso, Vene. Vai se entender com ela depois aqui, hein? Faz isso não, que ela já tá, né, receosa de ter que voltar. Botafoguense tem essa competição e você manda essa, vai acabar com ela. Olha, já classificado e amistoso hoje, né, Vene? Pega o Los Angeles às 10 horas da noite, horário de Brasília e o Flamengo, numa situação tranquila. Já é o primeiro do grupo, nada muda a situação do Flamengo. Primeiríssimo, a gente vai ver as novidades para esse jogo. Em jogo, uma bolada de 11 milhões de reais. Já classificado na liderança do seu grupo, o Flamengo encara o Los Angeles às 10 da noite, com mudanças no time titular. Com Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata pendurados, o técnico Felipe Luiz deve dar oportunidades a outros jogadores do elenco, de olho no confronto das oitavas de final. Quem pode retornar ao time é o lateral Varela, que teve um bom desempenho na estreia da Copa e ficou de fora na vitória contra o Chelsea. O Los Angeles tem um bom time, então vamos como se fosse uma final também. Então também nos serve para preparar-nos para o que temos pela frente. Então estamos mais tranquilos, mas estamos confiados. A escalação segue como um mistério e deixa os jovens do elenco na expectativa, como é o caso de Wallace Yan. Ele ganhou pontos com o gol contra o time inglês e espera ganhar mais minutos em campo. Como eu falo, treinando bastante, aperfeiçoando, que a qualquer momento o Felipe pode dar uma oportunidade, então tem que estar preparado para jogar. Um Flamengo pronto para brilhar ainda mais na competição mais importante do ano. E se depender de Felipe Luiz, o mistério vai continuar. Ninguém sabe até o último dia. O último momento do jogo aí que a gente sabe. Para X9, hein? Não, assim não. X não tem nada, né? Então melhor nem falar. Alô, X9. Vene, liga pro X9, Vene. Liga pro teu parceiro, Vene. Qual é o time? Quem joga hoje, Vene? O Varela já sabe, sempre tem o X9. Sempre tem, né, Vene? Não tem como, é muita gente lá. Não tem jeito. Nessas horas o silêncio não comete erros, Varela. Por falar em X9, o Varela renovou o contrato dele lá nos Estados Unidos. Falar que o Varela é o X9 me contou. Fala, Vene, renovou? Acabou aquela novela ali pra... Só trazendo uma atualização, na verdade. Estava encaminhado, né? Na semana passada eu disse que teria uma reunião do empresário do Varela lá nos Estados Unidos, que é o mesmo empresário do Enzo Fernandes do Chelsea. Então eles estavam em hotéis próximos ali, na mesma rua, e aí teve a reunião do José Boto com o empresário do Varela, acertaram toda a renovação, e o Varela vai assinar no retorno ao Rio de Janeiro. Um novo vínculo até dezembro de 2027. Não teve muito reajuste no salário, continua sendo um salário teoricamente baixo, pelo que a gente sabe como é o futebol brasileiro atualmente. O custo-benefício para o Flamengo é maravilhoso, segundo eu apurei com a diretoria do Flamengo. E o time hoje bota todo mundo reserva, vai poupar os caras que pendurados, né, com risco de receber cartão e ficar fora das oitavas. Esses não devem jogar, não tem por que jogar. O né? próprio Felipe Luiz ontem quebrou um protocolo dele, na verdade, que ele mesmo confessou que vai rodar sim o elenco. E eu acho que ele tem que fazer isso, todo mundo sabe que ele tem que fazer isso. Ele está tendo a oportunidade, o luxo de escolher não colocar os pendurados em campo. Por exemplo, a gente pôde ver o Botafogo perdendo um jogador importantíssimo, o Gregory, o Palmeiras correndo o risco altíssimo também de perder jogadores pendurados, e ele vai ter a oportunidade de não botar em campo o Pulgar, o Gerson, o Bruno Henrique e o Plata. 4 jogadores extremamente importantes para ele. Né? Muito. O Plata ele elogiou bastante, o Gerson aqui dispensa comentários, o Pulgar também dispensa comentários, e o Bruno Henrique, que estava vivendo uma fase ruim, voltou a ser decisivo justamente numa partida muito importante para a história do Flamengo, que foi contra o Chelsea, fazendo um gol, dando uma assistência. Então ele vai ter esse luxo de rodar o elenco no último jogo da fase de grupos do Mundial. Mas, claro, lembrando, a vitória é importante pelas questões financeiras. 2 milhões. Pode dar 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais. Um amistoso de luxo, um jogo treino, aí eu ganho e ganho 2 milhões de reais. E, Robert, os dois próximos jogos do Flamengo hein? nessa competição podem render 85 milhões de reais para o Flamengo. É muito. Porque o Flamengo ganhando 2 milhões de dólares, e aí o Flamengo passando das oitavas para as quartas ganha mais 13 milhões de dólares. 13. E trazendo para a cotação 85 milhões de reais é premiação de competição grande no futebol brasileiro. Então Exatamente. vale demais para os cofres do Flamengo nesse momento. Fora a valorização do elenco, né? Tá expondo os jogadores. O mundo inteiro, né? O Wesley valia 20. Hoje vale 30. Pronto, o Wallace.
valia 5. Exatamente. É isso. Ô, Robert, quero tua opinião na enquete, a opinião do Vene também. Você que está acompanhando lá na Cazé TV, atento, todos os jogos, super cobertura que vocês estão fazendo lá, tá de parabéns, amigo. E a gente pergunta o seguinte, pro torcedor do Flamengo, você também vai dar sua opinião, apesar de não ser torcedor do Flamengo, não sei. Quem você prefere encarar nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes? O Benfica tá levando a melhor na preferência aí dos rubro-negros. 46,6, o Boca depois, o Bayern, tem até gente querendo o Bayern. E tanto faz. Fala Hoje aí, é Bayern e Benfica. Eu vou fazer o jogo do Boca Juniors e o Auckland City. Tudo às 4 da tarde, né? Isso. Mesmo grupo. Isso. Tá nesse jogo hoje às 4? Tô. Tem que sair voado aqui. É Dá o seguinte... Dá tempo. Dá tranquilo. O Boca tem a questão do rival sul-americano, torcida e a empolgação dos caras. Os caras batem pra caraca, mas o Flamengo é amplamente superior na parte técnica, não tem o que falar. O Benfica é um time europeu, tá jogando nada, mas é um europeu acostumado a jogar jogo grande. Tem mais qualidade que o Boca. Tem muito mais qualidade que o Boca. E a gente tem que também se atentar, porque é uma outra competição, tá? Mata-mata, esquece, é outro campeonato dentro do campeonato. O Palmeiras foi mal. Jogou nada ontem. Contra o Botafogo, o Palmeiras jogou mal. Mas é outra competição, amigo. Mata-mata, vocês sabem. Espírito. É outra coisa. E duvido muito que o Bayern vá perder esse jogo contra o Benfica. Não vai, tá? E vai sobrar Benfica ou Boca Juniors pro Flamengo. Se eu fosse torcedor do Flamengo, Boca. Até porque o Bayern quer fugir do Flamengo, né? Também. Tá impossível. Agora, Botafogo quer fugir do Flamengo. Todo mundo Flamengo não. Agora o Flamengo não conseguiu fugir do PSG, tá? Vai dar Flamengo e PSG. Ganhou esse presente. Pra mim vai dar nas 4, Flamengo e PSG. E se o Flamengo conseguir a classificação aí, ó... Então, na sua opinião, é melhor o Flamengo pegar o Boca nas oitavas? Boca. Ele colocou bom. E você, tá Vene? com todo problema de torcida. Que você pensou assim, porque eu vou tentar te convencer que o melhor é pegar Benfica. Por quê? Vamos lá. Primeiro, Flamengo e Boca, eu acho que a gente pode ver a qualquer momento na Libertadores. Flamengo e Benfica, é raro a gente Mas ver. é um outro Boca, tá? Não, sim, o Boca tá diferente, tá completamente diferente do que tava atuando até meses atrás. Eu acho que a rivalidade Brasil e Argentina, um clube brasileiro e argentino, eu acho que o Boca ia tentar dar a vida em campo, ia jogar como... Acho que vai querer ganhar de todas as formas. Catimba, exatamente como foi contra o Benfica. Acaba nivelando. Exatamente. E tem também o fator torcida. A torcida do Boca Juniors invadiu os Estados Unidos. Eu acho que, se der Flamengo e Boca, a torcida do Boca vai ser maior do que a torcida do Flamengo. Isso conta, tá? Numa partida. Eu acho que seria muito mais difícil o Flamengo passar do Boca Juniors nesse cenário, nesse contexto, do que passar pelo Benfica. O Flamengo, e assim, de fato, o Benfica vive um momento ruim. Concordo com o Robert que agora mata-mata é uma outra competição. Acho até que os europeus vão querer dar a vida agora também no mata-mata. Fazendo um pouco de analogia, tal como acontece na Copa do Brasil, quando os grandes chegam no mata-mata, sabe? Aí começa a dar o devido valor. Vai acontecer com os europeus lá nessa Copa do Mundo de Clubes, mas eu acho que para esse momento, para esse contexto da situação, da competição, da atmosfera, eu acho que o melhor seria o Flamengo enfrentar o Benfica. Porque a torcida, eu acho que seria maior. O Flamengo vai jogar mais em casa, né? Fica com a torcida a favor. Né? Eu acho que quando botam Flamengo e Boca, entre aspas, acaba nivelando pela rivalidade Brasil-Argentina. Os caras vão querer dar a vida em campo. E a torcida do Boca vai com certeza querer fazer uma bonita festa. Então eu acho que para esse contexto, para esse momento, é melhor o Flamengo enfrentar o Benfica. Independente, para mim, o Flamengo passa, tá? Eu também acho. Boca ou Benfica, eu acho que o Flamengo é favorito. Flamengo é favorito. O favorito passa, é Flamengo e PSG, aí vamos ver. Aí, cara, não, se o Flamengo eliminar o PSG, pelo amor de Deus. Eu não te convenci? Favorito vira o Flamengo. Que o melhor é Benfica? Não chegou. Continua. Mas passa do mesmo jeito. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. O Felipe Luiz falou sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores hoje, né? Aquela entrevista coletiva à véspera da partida. Vamos ouvi-lo? Então, sempre é um time base, né? Eu sempre, claro, obviamente que temos uma base do time que costumo manter, mas eu gosto muito, primeiro, da concorrência interna entre os jogadores, saberem que eles se relaxarem, eles perdem a vaga, que tem outro que quer entrar, que o nível é muito alto deles, e depois, nesses momentos que um pode estar um pouco melhor que o outro, e também em função do plano de jogo, eu tenho minhas convicções. Ô, Vene, virou meio clichê, não tem titular, é um grupo, a gente sabe que isso é meio papo furado na maioria das vezes, que o cara tem na cabeça, assim, aquele time ideal.
No caso do Flamengo, eu estou achando que realmente a gente não sabe dizer quais são os 11 titulares do Flamengo hoje. Flavinho, muito boa a sua pergunta, porque inclusive eu assisti essa entrevista coletiva do Felipe Luiz e eu acho que a melhor resposta dele nessa entrevista foi quando ele falou sobre isso, que ele está quebrando paradigma no futebol brasileiro sobre time titular. E eu acho que quando ele fala isso, ele não está falando da boca para fora, ele não está mentindo. Não é para dar moral pro reserva, Pelo né? contrário, vamos pegar o exemplo do jogo contra o Chelsea. Quem iria imaginar, e a gente falou aqui ao vivo, quando saiu a escalação, que ele iria tirar o Léo Ortiz? Quem poderia imaginar melhor zagueiro isso? do O Brasil. jogo mais importante do ano do Flamengo, ele tirou o cara mais regular. E ele manteve o Léo Pereira, considerado o patinho feio. Ele considera o adversário. Exatamente. Né, o que ele mostra? Que, de fato, ele não tem um time titular. Que ele monta a equipe dele baseado no time adversário, no que ele estuda do time adversário. Então, eu acho que quando ele fala isso, a gente pega o exemplo do Léo Ortiz novamente. Esse é um exemplo. E, de fato, assim, ele está sendo verdadeiro quando ele fala isso. Tudo bem, ele pode ter na cabeça dele ali alguns jogadores que ele considera titular absoluto, independentemente do adversário. E aí eu dou a minha opinião. O goleiro Rossi, o volante Pulgar e o Gerson. Esses são realmente. Eu acho que esses três, ele não tira, independentemente... Agora o Jorginho. Talvez. Vamos ver. Talvez. Não, para mim o Jorginho é titular absoluto. Então, para mim também, mas hoje eu não consigo cravar que o Jorginho vai ser titular absoluto, porque o Jorginho tem 2 jogos. Só que para mim também o Léo Ortiz era titular absoluto. Entende? Então, assim, eu tô me botando no lugar dele, tá, Robert? Sim. Eu, Vene Casagrande... Ninguém imaginava o Léo Ortiz no banco. Eu, Vene Casagrande, eu tenho meu time. Não. Eu tenho meu time titular. Agora, o Felipe Luiz, quando ele tira o Léo Ortiz e coloca o Danilo baseado no estudo do adversário, ele mostra que, de fato, ele não tem um time titular. Que ele vai montar a equipe baseado no adversário. Ah, Vene, se o Flamengo chegar à final do Mundial de Clubes, será que o Felipe Luiz não tem um time titular? Eu vou responder, sabe o quê? Depende do adversário. Porque quando ele tira o Léo Ortiz... E o Wesley também, que colocou. O Varela estava jogando bem. Exatamente. Ele manteve o Ayrton Lucas, o Alexandre à disposição. Exatamente. Quem poderia imaginar isso? Ele fez isso baseado no Chelsea, adversário dele, porque ele queria jogadores mais velozes. Então, assim, respeito o Felipe Luiz mais por conta Mas tem um jogador que se adapta a qualquer adversário, que pra mim, e o Felipe Luiz já meio que, entre linhas, tinha falado isso, o Plata. O Plata é um jogador que se adapta a qualquer adversário. Faz isso, o Plata, ele faz. Faz aquilo, agora vamos pegar o Bayern, faz isso aqui. Com certeza o Plata virou titular. E ele falou isso ontem também na coletiva, porque teve um jornalista, confesso que eu não lembro qual é o país do jornalista, mas não era brasileiro, perguntou sobre o Gonzalo Plata. E ele encheu a bola, o Gonzalo Plata, ele falou, o Plata, ele joga em todas as funções do setor ofensivo. E, de fato, não é mentira isso. A gente vem falando isso aqui pela intensidade dele, o que ele entrega em campo. É um jogador sensacional mesmo. Hoje, Robert, hoje você iria realmente com aqueles jogadores que não precisam de minutagem? Pensaria nessa grana de 11 milhões? Como é que montaria se você tivesse na pele do... O que o elenco que o Flamengo tem e poupando esses jogadores que já estão com o amarelo é suficiente para vencer o Los Angeles FC. Suficiente, para mim é. Para mim é muita qualidade. Com todo o respeito ao Los Angeles, o Flamengo, mesmo mesclando, é favorito para ganhar e tem que ganhar, né? Pensando na grana e pensando em poupar também esses atletas importantes para o mata-mata. Olha, o Fluminense segue a preparação para